Olá, seja muito bem-vindo ao YouTube da Lifetime Investimentos. Hoje a gente vai abordar um tema relacionado a namoro, contrato de namoro, quais problemas isso pode gerar para você. Vamos dar algumas dicas sobre como se precaver, como proteger seu patrimônio sem deixar a sua relação ser afetada por isso. Hoje aqui comigo Beatriz De Grossi, que é a responsável pelo Wealth Planning da Lifetime. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Paulo. Bia, vamos começar a abordar esse assunto referente ao contrato de namoro. Primeiro eu queria que você desse uma explanação sobre o que é esse contrato de namoro, que muito se fala, pouco se sabe a respeito e o pouco se sabe são informações meio de rodas de conversa, né? O contrato de namoro ele surgiu não como um instituto jurídico formal, realmente descrito nas leis, mas como uma forma de trazer as pessoas para perto e falar sobre patrimônio. Então hoje nós temos os contratos de namoro feitos tanto no aspecto de instrumento particular, que não vai a registro no cartório, quanto o instrumento feito no cartório, com o registro público, que garante uma maior robustez e uma maior proteção para ambas as partes. Por ele não ter esse regramento no ordenamento jurídico ainda, que é algo que talvez mude logo, nós ainda usamos ele como balizamento para um contrato padrão, só que voltado para um aspecto afetivo, não apenas patrimonial. E Bia, qual que é a diferença entre o namoro e a união estável? O namoro, ele ainda é um amadurecimento da relação. Então é quando as partes, o casal, ele ainda está se conhecendo, ainda está entendendo como funciona essa dinâmica do relacionamento. Ainda não tem o ânimos, de fato, de constituir família, e sim o de se conhecer. A união estável, ela já é um instituto jurídico formal. Ele tem a sua regra aplicável e ele é um instrumento que serve para formalizar essa união de fato. Então o reconhecimento da união vem para isso, para formalizar juridicamente e ter todos os efeitos patrimoniais, tanto na parte de herança quanto na parte do dia a dia. Precisa de um cartório para fazer esse contrato? Você comentou que eu posso assinar um contrato sem necessidade de registro em cartório. Você pode, mas o contrato de namoro feito em cartório por meio de escritura pública, ele tem uma maior robustez. E ele serve também como prova numa eventual disputa judicial, quando se está discutindo se estávamos diante de um namoro de fato ou uma união estável. Então ele é muito importante para isso. Tá. Agora, eu estou pensando aqui, quais são as situações que pedem um contrato de namoro? Um contrato de namoro, para mim, um pedido é quando alguém acabou de realizar um divórcio e está iniciando um novo relacionamento e quer proteger o patrimônio que foi construído e que hoje já até foi dissipado por conta de um divórcio, muitas vezes. Para aquele filho que está iniciando uma relação e que ele pode vir a receber uma parte da empresa operacional da família ou uma herança, mas também para aquelas pessoas que desejam apenas formalizar o que elas têm pensado. Então, por exemplo, com relação ao regime de bens que uma união teria, algo como adiantar um pouco esse tema para trazer ele para o dia a dia das pessoas, principalmente focado em uma eventual discussão judicial, para evitar às vezes que esse namorado ou essa namorada ingresse na empresa da família ou tenha direitos a receber valores que é da família como um todo. Tá. E esse contrato de namoro, ele protege a minha empresa? Ele protege a sua empresa, mas ele não anda sozinho. Então, para uma proteção mais global do patrimônio familiar e empresarial, o recomendado é ter esse contrato de namoro junto a outros instrumentos jurídicos que vão deixá-lo ainda mais robusto e com uma maior proteção para a empresa no dia a dia. Tá. E uma outra pergunta, se eu já estiver morando com a minha namorado, eu posso fazer esse contrato a partir daí? Pode, sem problema algum. Quando nós estamos diante de um casal que mora junto, o contrato de namoro ele tende a perder um pouco a sua total eficiência, porque a residência conjunta é um aspecto jurídico relevante para o reconhecimento de uma união estável.
Porém, o contrato de namoro ele pode falar sobre isso, que o casal decidiu morar junto por uma escolha própria e que isso não constitui uma união estável ou um casamento ainda. E que quando as partes estiverem confortáveis e tiverem amadurecido essa ideia, isso sim vai se tornar uma união estável ou um casamento. Mas será que o parceiro tende a achar ou pode achar que a pessoa não vai confiar nela? Existe esse risco? Existe. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui na Lifetime, inclusive sobre o tema. Mas o contrato de namoro, ele não é a falta de afetividade no relacionamento. É uma preocupação genuína com o patrimônio. E às vezes não só com o seu patrimônio, mas com o da outra pessoa também. Uma das coisas que pode ser protegida nesse aspecto é o exemplo de uma empresa operacional, da qual uma das partes já é sócia, né? E pretende antecipar essa proteção ao outro parceiro de eventuais dívidas, de eventuais problemas que possam afetá-lo. Então, o contrato de namoro ele tem diversas frentes de proteção e nunca ele pode ser confundido com a ausência de amor ou afetividade. A pessoa poderia achar que não é muito cedo para falar sobre patrimônio? Algumas pessoas acham que sim, Popoff. Eu já entendo que não. O contrato de namoro ele não tem um momento certo para ser dito ou para ser conversado com a outra pessoa. Mas vai do timing da família e do casal em si. Às vezes uma família que já enxerga esse namoro como algo que está se concretizando, está virando algo mais sério, não é apenas um começo de relacionamento, mas ainda o casal não quer formalizar uma união estável ou um casamento, eles podem usar o contrato de namoro dessa forma. Não tem um tempo certo para o contrato de namoro, não tem uma obrigatoriedade de tempo. Tem a necessidade das duas pessoas elas estarem de acordo com aquilo que estão fazendo e com o pensamento de que a proteção é para ambos, não só para um deles. Certo. E num caso de uma separação, esse contrato de namoro, ele protege a pessoa de alguma maneira? Sim. Depois de um divórcio, é normal que as pessoas elas fiquem mais receosas com relação ao seu patrimônio quando vão namorar alguém. Então, o contrato de namoro, nesses casos, ele é fundamental, porque ele vai trazer um conforto maior, você consegue falar sobre, inclusive, regime de bens que vai ser adotado no caso de uma união estável ser reconhecida, e algo que você pode trazer para a mesa com o seu companheiro ali, com o seu namorado ou namorada. Você consegue conversar sobre patrimônio sem a necessidade de abrir o todo, mas conversando sobre, olha, se nós estivermos juntos daqui a um tempo e um de nós vier a faltar, como vai ser isso? Eu não entendo ainda que nós estamos num momento de relacionamento para um casamento formal, mas existe uma afetividade, então é aí que o contrato de namoro entra, até para proteger os filhos de um eventual outro casamento, de uma outra relação. Tá. E como é que, por exemplo, eu tenho uma holding, tá? Como esse contrato pode proteger esse tipo de empresa que eu tenho? Eu tenho uma holding, como é que eu posso tirar um benefício do contrato sem que, isso aqui afete a holding? O contrato de namoro, nesse caso de holding, ele pode entrar junto com um contrato social e o acordo de sócios. Um acordo de sócios bem redigido, ele já pode muitas vezes trazer a necessidade de um contrato de namoro quando o relacionamento entre pessoas acaba sendo um pouco mais formal, mas ainda longe de uma união estável ou um casamento. Tá. Ele serve para direcionar o que seria feito em caso de uma discussão referente ao patrimônio e referente a essa empresa em si, a holding familiar. Então, no contrato de namoro pode-se prever que um dos namorados, ele não tem a intenção de ter acesso ao patrimônio que ali está, dentro da holding ou da própria holding em si. A declaração da pessoa por si só, ela já é um instituto de proteção que garante essa segurança. E junto com um acordo de sócios mais robusto e um estatuto social ou contrato social, ele tem um efeito muito maior. Entendi. E no caso de patrimônio no exterior, esse contrato também funciona? O contrato de namoro ele funciona para reger um pouco as regras aqui desse patrimônio que seria recebido por alguém dentro do Brasil, mas ele não tem tanta força lá fora, pois ainda é um instituto muito novo. É algo que foi usado tal qual a união estável aqui no Brasil, que foi criada porque o Brasil tende a ter relações informais. Então ele vem mais como uma proteção dentro do Brasil hoje ainda. Interessante isso daí. E me diz uma coisa, caso esse namoro evolua,
O contrato pode ser alterado também? O contrato de namoro ele pode ser alterado a qualquer momento, Popov, que isso fique bem claro. Mas o contrato de namoro, ele pode constar também eventuais situações, como término ou como o avanço da relação. Então, numa escritura pública de contrato de namoro, pode ser previsto que o término, ele por si só já extingue o contrato de namoro. E esse término ele não precisa ser formalizado por meio de um documento jurídico. Bastaria uma intenção das partes de terminar, uma conversa, ou às vezes até uma mensagem de WhatsApp. Nós já vimos que funciona como término. E para quem está evoluindo a relação, o contrato de namoro ele pode ser usado como a base para um pacto antinupcial, ou até mesmo para criar regras de como vai ser essa relação, se ela vai ser uma união estável, se ela vai ser um casamento e como as partes estão caminhando para isso. O que geralmente vai nesse contrato? O que as pessoas começaram a namorar, e o que eu vou colocar aqui nesse contrato? Aonde ele vai me proteger? O contrato de namoro, ele sempre pensa na parte do aspectos dos bens. Então, qual o regime de bens que poderia ser adotado no caso de reconhecimento de união estável, sem intenção de uma das partes. Então, se eu quero que seja comunhão parcial de bens, se eu quero uma separação total de bens, confidencialidade. Então que assuntos relacionados ao casal, ao patrimônio, à família, eles são confidenciais, não podem ser divulgados por nenhuma das partes. Pode até ser aplicada uma multa nesses casos. Traz também a questão de alimentos, então por ser um namoro e por ser reconhecido por ambas as partes, os dois abrem mão de futuro pedido de pensão alimentícia, por exemplo, porque os dois têm condição financeira de arcar com isso. Pode também disciplinar se existe algum tema mais sensível que não pode ser tratado antes. Por exemplo, filhos de outro casamento. Então, tem diversos temas que podem ser colocados no instrumento. E vamos lá, a pessoa também pode colocar nesse instrumento aí que ela se preocupa com o filho do outro e que quer deixar alguma coisa também. Ele não serve só para restringir, ele pode servir também para beneficiar. O contrato de namoro hoje ele é usado mais para proteção e não mais para benefício. Para benefício, nós costumamos usar outros instrumentos, como por exemplo o testamento. Então, eu tenho um namoro com uma pessoa há muito tempo, nós não temos a intenção de constituir uma família, de declarar uma união estável, de ter um casamento formal, mas eu, por exemplo, desejo que esse filho da pessoa com quem eu namoro tenha alguma parte dos meus bens, por ter uma relação de afeto. Não o filho socioafetivo propriamente dito, mas por uma relação realmente simples, pura. E por desejo da pessoa deixar algo. Então, no testamento, ela pode falar, olha, eu não o reconheço como filho socioafetivo para fins de herança, mas por ter um carinho muito grande, eu quero deixar um imóvel, por exemplo, para que ele construa o seu patrimônio a partir disso. E pela sua experiência, o que é mais difícil, assim? Existe uma resistência das pessoas em assinar? É difícil? É fácil? As pessoas, elas têm mais medo de iniciar a conversa, Popov. Esse é o principal tema. Nós temos muitos clientes aqui na Lifetime que vêm trazendo essa questão para nós. Então, como eu converso com o meu filho sobre isso, com a minha filha? Como eu introduzo esse tema para que ele caminhe e converse com a pessoa? E aí nós temos sempre a tendência de trazê-los para dentro de casa. Então, trazer o filho para que ele também entenda que esse namoro, se acabar de uma forma não muito amigável, pode virar um problema não só para a pessoa, mas para a família. Então, a proteção ela vai além. E com a conversa dentro de casa, acaba que isso se torna mais comum. A pessoa acaba tendo uma facilidade maior para tratar sobre o tema. E o tema acaba não sendo tão jurídico e passa a ser mais uma forma de realmente trato, de eu tenho esse cuidado, eu não quero que você seja prejudicado por problemas que eu venha a ter futuramente. Sim. E vice-versa. Não, legal, eu levantei essa bola para você, mas eu vou chutar também. Eu participei já de algumas conversas dessa que a gente faz, né? E geralmente são os almoços que a gente faz aqui para ter essas conversas, e a maioria delas que eu participei foi relacionado aos filhos, né? Então, tem casos de filhos que namoram e a mãe e o pai estão há um tempo já tentando fazer a filha entender, né? E eu achei assim muito bem conduzido aqui pelo time, porque foi
trazido aqui, organizou, a temática ia ser para ela entender e compreender quais eram as regras e quais que eram os riscos. Então o almoço ele foi muito bem direcionado a dar um contexto, de onde vem como foi criado o patrimônio, qual era a regra para os filhos, e aí ela é a terceira geração, qual que é a regra para eles, o que protege, qual o tamanho, porque em alguns casos a pessoa... Tá, mas por que eu estou assinando esse contrato? Sim. Ela não sabe o tamanho do patrimônio. Sim. Então existiu, nesse caso específico que eu estou falando, a comunicação sobre o tamanho do patrimônio. Então ela entendeu o porquê e ela, obviamente, estava buscando mitigar os riscos, porque ela não queria ser um problema para a família. Então, uma conversa que para a família ela é dura, quando você agrega um profissional, isso acaba sendo... por ter processo, não é qualquer profissional, aqui a gente tem o processo para fazer isso. Eu achei a condução desse caso e de outros casos muito emblemáticos, então acho que é uma delicadeza mesmo que se tem aqui no trato. Tá? O que é problema que pode se encontrar depois desse tipo de caso? Os problemas mais comuns são os pedidos de reconhecimento de união estável no judiciário. E aí nós sabemos que a união estável, ela já vem com um regime de bens, que é o da comunhão parcial de bens. Então, se a gente não tem esse contrato de namoro antes, estruturado, pensado por ambas as partes, e já pensando talvez numa separação total de bens, né, numa indicação de um regime de bens para caso venha a ocorrer esse reconhecimento judicial, acaba se tornando mais frágil essa defesa. Então, por muitas vezes, acaba tendo acesso ao patrimônio da família, que foi construído ao longo de gerações, e não necessariamente era o que a família gostaria. Então esse é um dos principais temas que a gente vê que acabam se desenrolando sem o contrato de namoro ou com um contrato de namoro mal elaborado. É isso. Bia, obrigado pelos seus esclarecimentos. A gente tem um e-book sobre esse assunto e a gente está abordando isso também porque neste momento que a gente está criando esse conteúdo, estamos a poucos dias do Dia dos Namorados, não é isso? Exatamente. Então é para todo mundo parar um pouquinho, pensar e, quem sabe, fazer um contrato de namoro para essa próxima relação. É isso. Muito obrigado.